Olá, nós estamos aqui mais uma vez gravando o quinto episódio do nosso podcast Observatório do TST, o podcast indispensável para a advocacia trabalhista, para quem milita na Justiça do Trabalho. E esse podcast, como a gente falou no primeiro episódio, ele foi pensado em cima de uma metodologia: o que, por quê e para quê. O que observar? Observar o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que é nosso objeto observado. Por que observar? Porque o TST tem uma competência constitucional de compor litígios com relação a relações de trabalho e outros, a partir da previsão constitucional dos direitos fundamentais. E para que observar? Para que o Tribunal Superior do Trabalho entregue essa jurisdição sob a perspectiva dessa justiça social. Aliás, essa frase ela foi gravada lá na fachada do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a gente está aqui hoje com um tema que tem muito a ver com o objetivo do nosso podcast. Eu sou a Pérola, sou Silvia Pérola, advogada trabalhista, e trabalhei 30 anos no Tribunal Superior do Trabalho como assessora, chefe de gabinete. Estou mais de 10 anos na advocacia trabalhista. E agora eu vou passar a palavra para a Natália Cordeiro, que está hoje aqui nos apoiando. E, Natália, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês hoje aqui. Eu sou Natália Cordeiro, eu sou jornalista, sou advogada e atualmente eu sou mestranda em Direito pela Universidade de Brasília. E gostaria, de desejar um bem-vindo a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, porque o nosso programa de hoje ele é muito especial. A gente tem uma convidada de honra, que é a ministra Adelaide Alves Miranda, e ela é ministra do TST, e a ministra ela é natural de Pontalina, ela é mestra na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás e em Magistério Superior, Docência Universitária pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A ministra exerceu a advocacia trabalhista por 30 anos, de 1980 a 2010, e o magistério superior, Direito e Processo do Trabalho, na Faculdade de Direito da PUC de Goiás. Ela tomou posse no Tribunal Superior do Trabalho em 1º de março de 2011, em vaga destinada à advocacia. Ela integra a 8ª turma ESBDI-1, subseção 1, especializada em dissídios individuais. Ela é ouvidora geral da Justiça do Trabalho e é membro da Associação Juízes pela Democracia. Ela é autora de artigos, de matérias e obras jurídicas. E destaca-se sua mais recente obra, que é essa aqui, Trabalho Decente, uma análise na perspectiva dos direitos humanos trabalhistas a partir do padrão decisório do Tribunal Superior do Trabalho, que é fruto da sua dissertação de mestrado. Novamente, sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem algo mais a acrescentar sobre sua biografia e que gostaria de falar. Eu cumprimento a doutora Silvia Pérola, a doutora Natália Cordeiro, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, ouvindo aqui a fala da doutora Silvia, depois a sua, Natália, me veio à mente a minha paixão cada vez mais crescente pelo direito social, pela justiça social e muito especialmente pela justiça do trabalho, pelo direito do trabalho. Eu só reforçaria que estou na carreira jurídica há 42 anos, são 30 anos de advocacia trabalhista e 12 anos já de magistratura, né, nesta honrosa função que é a vaga da advocacia. Então, é uma honra enorme, né? Você também falou do livro, é a minha dissertação de mestrado na UNB, e foi uma pesquisa que eu fiz com
com muito carinho e ela contempla a minha preocupação com a aplicação das normas internacionais de direitos humanos trabalhistas nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. O meu recorte foi a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, porque para o mestrado, para o doutorado, nós precisamos fazer um recorte, né? Mas ela simboliza também as decisões dos tribunais regionais do trabalho, né? Que são 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil, e o Tribunal Superior do Trabalho, né? Que uniformiza a jurisprudência, né? E julga os recursos que vêm dos tribunais. Então, quando se faz uma pesquisa sobre um determinado tema nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, nós também podemos concluir que não é diferente nos tribunais regionais do trabalho. Maravilha. Então, Excelência, como eu falei no início, né? Hoje o tema do nosso podcast é o livro da ministra Adelaide e tem muita conexão com esse podcast, né? E eu queria saber de que lugar de observadora do Tribunal Superior do Trabalho, que Vossa Excelência é, observadora privilegiada no sentido de entregar a jurisdição, e eu gostaria de saber de que lugar ou como surgiu essa ideia de escrever sobre trabalho decente, que eu acho que é o foco da Justiça do Trabalho, é o foco da Organização Internacional do Trabalho, dos organismos internacionais que Vossa Excelência traz nessa obra extraordinária. E, gente, é uma obra realmente inédita, acho que cumpre uma lacuna, porque trata de trabalho decente, ministra, e aí Vossa Excelência traz esse estudo com análise na perspectiva dos direitos humanos trabalhistas e ainda mais, faz esse recorte inédito do padrão decisório do Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu gostaria de saber de que lugar e qual foi a inspiração que Vossa Excelência teve para se debruçar sobre uma pesquisa tão necessária e tão inédita como o que a gente constatou na leitura. É uma pergunta bastante interessante. Para responder, doutora Silva, eu preciso fazer justiça com a minha orientadora, a professora Gabriela Neves Delgado, professora da UNB. Nós nos debruçamos sobre a ideia que eu tinha de pesquisa e fomos trocando ideia, aprimorando, né? E parte da preocupação, tanto da preocupação da professora Gabriela, porque a orientadora é muito importante, porque a gente discute o projeto, né? Essa preocupação, esse tema começou a me incomodar a partir da reforma trabalhista, da Lei 13.467 de 2017. Por quê? Porque nós passamos a lidar com norma interna, que é a Lei 13.467, com dispositivos que não passam pelo crivo das normas internacionais. E comecei a me preocupar com o controle da convencionalidade. E coincidência, eu apresentei a minha defesa perante a banca da UNB em março de 2022, e em janeiro de 2022, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 123, recomendando a todos os tribunais brasileiros, não só os tribunais trabalhistas, né, o controle da convencionalidade, das normas internas. E nós passamos as normas internacionais, tanto da Organização Internacional do Trabalho, quanto todas as normas em que o Brasil se tornou signatário, ou as de direitos humanos, que nem é necessário ser signatário, né, passaram a ter uma importância muito grande. E eu, como ministra do TST, nós somos 27 ministros, né, mas como ministra oriunda da advocacia, com 30 anos de advocacia, eu passei a observar que eram muito poucas as decisões que eram fundamentadas em normas internacionais. E eram pouquíssimas aquelas que apreciavam
ou seja, faziam o controle da convencionalidade. E passei a ter um interesse muito grande em razão da importância das normas internacionais e principalmente nesse contexto em que existe todo um movimento num determinado segmento do setor econômico e da política. Havia naquela época, né, agora está havendo um movimento que tenta reparar o que houve, né? Mas existiu um grande movimento a partir de 2016, principalmente, e foi até a última gestão do governo central. E aí uma sincronia, né, do executivo com o legislativo e com o setor econômico, no sentido de reduzir o papel do direito do trabalho, principalmente com relação ao protecionismo, que é a espinha dorsal do direito do trabalho. E eu considero que nós precisamos, a partir desse cenário, dar uma importância muito grande para as normas internacionais e, no nosso contexto, as normas internacionais de direitos humanos trabalhistas. Excelente. Só para situar nossa audiência, principalmente aqueles que são leigos no direito do trabalho, como Vossa Excelência classificaria o trabalho decente? O que seria um trabalho não decente? É uma pergunta que precisa objetividade para responder, porque eu vou partir de um exemplo prático. Nós temos no Brasil em torno de 38% de trabalhadores na informalidade. E temos, principalmente no pós-pandemia, um crescente aumento de postos de trabalho informal e sem nenhuma proteção social. E aí me refiro à terceirização, aos trabalhadores da terceirização plena, dos contratos precários da reforma trabalhista, exemplo do contrato intermitente e do trabalho de plataforma, né? Existe a discussão se tem vínculo, se não tem vínculo, não tem ainda uma norma do Poder Legislativo, mas tem já algumas decisões da Justiça do Trabalho. Vários países do mundo fazem essa mesma discussão, né? Mas esse quadro ele aumentou muito a incidência de trabalho que não é trabalho decente. O que seria? Aí eu gostaria de falar assim, numa linguagem que todos e todas que estiver nos assistindo possam entender. O que é um trabalho decente? Aqui na nossa Constituição Federal é o trabalho digno, que na agenda da Organização Internacional do Trabalho é tratado, né, de trabalho decente. A agenda do trabalho decente ela é de 1999, praticamente 24 anos, né, que ela foi lançada pelo diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil adotou ali a partir do primeiro governo Lula, e depois veio a agenda da ONU, né, que são os 17 objetivos. O objetivo número 8 é o trabalho decente também. O que seria o trabalho decente, assim, em palavras que todas nós e todos nós possamos compreender? É aquele trabalho em que a pessoa que trabalha, né, independente da discussão da relação de emprego, ela precisa ter proteção social, né, um ambiente seguro para trabalhar, um ambiente salubre, um ambiente seguro, e ela precisa perceber o suficiente para a sobrevivência digna, né? Além dessas garantias, ela precisa trabalhar num ambiente em que ela seja tratada como uma pessoa humana, trabalhadora, com dignidade. E aí envolve todo um contexto. Os objetivos da ONU traz isso muito bem delineado, a agenda do trabalho decente traz isso também muito bem delineado, e na parte teórica do livro eu procuro também esclarecer. É verdade, ministro. O livro está bem posto, né, com essa questão. Achei excelente a resposta de Vossa Excelência.
e traz algumas palavras que são bem determinantes, né? Principalmente a palavra dignidade. Então, que eu acho que se contrapõe, por exemplo, ao que a gente ainda vê que é o trabalho análogo à escravidão. E aí eu percebo que parece que houve uma evolução desde a abolição da escravatura e a própria criação da Organização Internacional do Trabalho foi um marco exatamente para resguardar e para dizer, olha, o trabalho precisa ser decente, né, com toda essa proteção que Vossa Excelência traz. A própria Constituição Federal de 1988, ela constitucionaliza direitos sociais do trabalho. E aí, ministra, parece que de uns tempos para cá, há uma crítica contumaz de que houve uma desconstrução de direitos sociais, né? E aí alguns trazem o exemplo da reforma trabalhista, que você citou, terceirização, que você citou, a plataformização. Vossa Excelência até já adiantou, mas aí eu vou repetir a pergunta. Vossa Excelência considera que esses exemplos militam contra a decência do trabalho e como o Tribunal Superior do Trabalho tem enfrentado esses temas à luz dessas previsões, né, de que o trabalho deve ser decente? Aí eu vou precisar adiantar um pouco a conclusão da minha pesquisa, né? O que eu concluo na minha pesquisa? Que são muito poucas as decisões do Tribunal Superior do Trabalho que se fundamentam no trabalho decente, né? Mais especificamente nas normas internacionais de proteção do trabalho decente, de proteção da pessoa humana trabalhadora. O que acontece? A justiça, desde que eu exerci a advocacia, eu ouvia muito alguém dizer assim, a justiça do trabalho é protecionista. E eu digo agora o mesmo que eu dizia quando advogada. Eu dizia, a justiça do trabalho não é protecionista. O direito do trabalho é protecionista e a justiça do trabalho instrumentaliza o direito do trabalho, né? Ou seja, a justiça do trabalho julga, né, considerando os princípios e as normas do direito do trabalho. E o direito do trabalho, ele nasceu protecionista, né? A CLT de 43, que completa 8 anos, completa 80 anos agora, esse ano de 2023, ela consolidou o que já existia, acrescentando outras normas, mas a razão de ser do direito do trabalho é a proteção, né? Agora, a justiça do trabalho, como você, doutora Silvia, bem pontuou, nós vemos lá no próprio edifício físico da Justiça do Trabalho, o Tribunal da Justiça Social. Isso é uma coisa muito interessante, foi uma iniciativa do ministro Emanuel Pereira. E a justiça social, fato que você aqui também mencionou, ela é o objetivo da Organização Internacional do Trabalho desde 1919, quando ela foi criada, né? Então, o juiz do trabalho que é aprovado no concurso para integrar o sistema de justiça trabalhista, o desembargador, a desembargadora, o ministro, a ministra, nós precisamos exercer a nossa função cientes e conscientes de que nós integramos o Tribunal da Justiça Social. Quem integra o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, integra o Tribunal da Cidadania, né? Nós, do Sistema de Justiça Trabalhista, nós integramos o Tribunal da Justiça Social. Então, mas isso significa que as decisões precisarão ser sempre favoráveis ao trabalhador? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o nosso olhar precisa ser esse olhar de integrante da justiça social, né? Enquanto julgadores, a doutora Silvia, que por muito tempo, né, integrou o Tribunal Superior do Trabalho ali como assessora, quando eu assumi, a doutora Silvia ainda integrava a justiça o Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos bem essa noção, né, do que é integrar um tribunal, que é o Tribunal da Justiça Social.
Agora, ainda temos muito o que aprender, né? Eu conversando com uma assessora da OIT, ela me disse que essa é a primeira pesquisa que pesquisa decisões da Justiça do Trabalho da perspectiva de aplicação de normas internacionais. Esse é um aprendizado que o sistema de justiça precisa adquirir, que é a aplicação das normas internacionais de direitos humanos trabalhistas. E a advocacia também, né? Aí, como eu estou falando para um público que tem estudantes, estagiários, advogados, advogadas, juízes, juízas, né? Tanto a advocacia precisa se dedicar a observar o que estabelece, né, a recomendação 123 do CNJ com relação ao controle da convencionalidade, e como a magistratura também. Porque, na realidade, de acordo com os tratados que o Brasil é signatário, o juiz nacional ele tem o dever de fazer o controle da norma interna, controle de convencionalidade da norma interna. Mas a gente não tem essa cultura, né? Essa é uma das preocupações e um dos registros que eu trago no livro. Nós não temos essa cultura. E aí nós precisamos, a doutora Silvia e a Natália, que são idealistas, assim como eu sou idealista, né? Eu acho que esse é um legado que a gente precisa deixar. Eu tenho filhas advogadas trabalhistas, aí eu tenho netos e netas, tenho neto estudante de direito, então acho que esse é um legado, é uma luta que a gente precisa empreender, pensando no legado para as futuras gerações. Vossa Excelência já tinha essa percepção quando era advogada, ou esse tema sobre o controle de convencionalidade ficou mais aguçado e a senhora começou a se atentar mais a isso quando virou ministra, ou isso já vinha desde os tempos da advocacia? Essa é uma pergunta que me faz voltar um pouco no tempo, né? E é uma pergunta bem interessante. Eu às vezes me coloco a refletir sobre isso. Quando eu iniciei a minha advocacia, eu já fiz o meu estágio, e nesses 42 anos eu nem coloco o meu 1 ano e meio de estágio. Quando eu fiz estágio no escritório de advocacia trabalhista, e durante, eu posso dizer, os 30 anos da minha advocacia, era interessante porque você não tinha essa necessidade de buscar controle interno de normas, sabe? Porque era um cenário em que o direito do trabalho era muito mais respeitado que hoje, né? E que os ataques ao direito do trabalho, eles eram muito esporádicos. E a Justiça do Trabalho também. Nós tivemos a certa altura um senador da República que queria acabar com a Justiça do Trabalho, queria acabar com o Tribunal Superior do Trabalho, mas em decorrência disso veio o quê? Veio a emenda 45, que inclusive ela aumentou a competência da Justiça do Trabalho, né? Então, era uma época que bastava a doutora Silvia invocar o direito do trabalho, as normas da Constituição Federal, e isso era suficiente. Agora, quando eu começo a ter uma preocupação grande, quando acho que eu posso até chamar de essa luta contra o direito do trabalho, ou então quando começou a ganhar corpo esse movimento de desarticulação do direito do trabalho, da proteção do trabalhador, aí veio a discussão. Nós temos o professor Valério Mazzuoli, da Universidade Federal de Mato Grosso, que é o precursor do controle de convencionalidade. Tem um juiz do trabalho de Goiás, que é o doutor Platão Neto, que ele também tem um livro sobre controle de convencionalidade nas normas trabalhistas. E eu diria, Natália, que foi a partir da mudança de cenário, né? Quando a Justiça do Trabalho começa a sofrer ataques bem mais fortes, o direito do trabalho também,
aí começa a aumentar muito o trabalho informal, os trabalhadores e as trabalhadoras desprotegidos. E quando eu digo isso, isso me remete também ao nosso cenário, que nós temos, até parece que não tem a ver, mas é uma informação que eu sempre coloco nesse mesmo contexto. Nós temos um cenário de mais de 50% de trabalhadores e trabalhadoras que são das pequenas e médias empresas, que são as que mais oferecem emprego no Brasil, né? Então, o Brasil é um Brasil de muitos Brasis, né? E creio que essa realidade nossa de um Brasil de muitos Brasis, de praticamente 38% de trabalhadores e trabalhadoras sem qualquer proteção social, ganha relevo a necessidade de busca de aplicação das normas internacionais. Foi nesse contexto que eu comecei a evoluir nesse sentido. Muito bom. Então, ouvindo Vossa Excelência falar, eu acho que vem uma resposta muito clara aqui do podcast: para que observar o TST, né? E a resposta que eu extraio de Vossa Excelência, que faz muita conexão quando a gente pensou o observatório, é exatamente para que o Tribunal Superior do Trabalho, na sua jurisprudência, ele contemple a agenda, né, do trabalho decente, da OIT, de 1999, e nós observamos que Vossa Excelência fez uma pesquisa quantitativa e qualitativa excelente, com resultado surpreendente em termos de quantitativo. Eu acho que o que levou Vossa Excelência a buscar o qualitativo. E aí eu fico me perguntando, e Vossa Excelência já adiantou, a gente não tem uma cultura. Eu, como advogada também, gostei do alerta, advogadas e advogados. Acho que a gente precisa estudar mais, integrar essa agenda. Parece que há um desconhecimento total. E eu faço um doutorado fora, eu vejo que lá é normal colocar até nas peças iniciais e os magistrados se valerem desses normativos internacionais. Como é que seria possível avançar dentro do Tribunal Superior do Trabalho, de sorte que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho refletisse essa agenda do trabalho decente de 1999 da OIT? A senhora acha que há uma comissão, não sei. Assim, claro, né, na sua pergunta, né, que eu fiquei com essa dúvida, né? A seleção de magistrados, a formação universitária, tudo isso contribui para essa incidiência da jurisprudência em relação, né, a achados de pesquisa, né, de não ter essa observância integral? Contribui. Eu vou responder por etapa, Natália, depois você complementa se for o caso. Mas o que acontece? Eu tenho procurado fazer, eu acredito sim que uma comissão seria importante, né? O observatório também é uma contribuição muito importante, né? Eu diria que pioneira, né? Nessa, em debater esse tema, esse resgate. Você falou do doutorado que você faz. No lançamento do meu livro que eu fiz no TST, eu convidei o diretor da OIT Brasil para fazer uma fala, né? E aí, a gente conversando e tal, ele disse que tem vários países do mundo em que as normas internacionais são aplicadas assim, com muita frequência mesmo. É isso, doutora Silvia, que você já observou mesmo. Agora, eu tenho procurado, um dos objetivos, quando eu defini pela pesquisa, é que, na condição de magistrada, eu poderia trabalhar essa divulgação dentro desse processo. Não que eu considere que terá tanta relevância, que eu serei tão ouvido, né, no âmbito dos 24 tribunais regionais e no TST, porque as coisas não são assim, né? Mas considerei que é o início de um processo, então eu tenho um relacionamento que eu tenho procurado estreitar com as AMATRAs. Com a ANAMATRA. Eu sou, inclusive, integrante da ANAMATRA, né, que é a nossa Associação Nacional de Magistrados, e sempre que sou convidada a falar num evento institucional de um TRT ou em uma AMATRA, eu sempre levo esse assunto e essa minha preocupação. Agora, um colega meu, magistrado,
me contando quando eu estava elaborando a minha pesquisa, que ele foi falar sobre controle de convencionalidade num evento de mestrados, e nenhum mestrado tinha uma noção exata do que se tratava. Isso foi antes da recomendação do CNJ, né? No meu gabinete, eu fui um dia fazer uma discussão sobre controle de convencionalidade e alguém da minha própria assessoria falou, nossa, que interessante, mas é novidade para mim, né? Então, não estou falando isso, os meus assessores, as minhas assessoras, eles são muito eficientes, estudam, né, ali no exercício da função de meus assessores, de minhas assessoras. É que realmente não é tão divulgado, não é tão conhecido. Então, respondendo à sua pergunta, Silvia, é um processo, né? É um processo que é um processo de convencimento da importância de aplicação de normas internacionais, da questão do cenário, né? Como é que nós vamos cumprir o nosso mister, né, de julgar em um tribunal da justiça social em cenário tão difícil, tão adverso, né? E tem falado também no âmbito da OAB para advogados e advogadas da importância. Mas, como você perguntou sobre uma comissão, considero que qualquer meio que contribuir para esse processo é importante. Agora eu preciso responder a pergunta da Natália. Claro. Você pode fazer de novo, por favor. Né, se a seleção dos magistrados, né, como é feito, quem são os magistrados, a formação universitária, né, que os operadores do direito estão tendo, se tudo isso contribui para essa incipiência da jurisprudência, né, em observância ao controle de convencionalidade, às normas internacionais de direitos humanos. Tudo contribui, Natália. Olha como a questão é complexa. Nós teríamos que começar pela questão que é muito discutida, que é a qualidade do ensino jurídico, né? Qualidade do ensino jurídico. Mas não fica só nisso. Nos concursos também a gente não vê muitas questões relacionadas. Sempre tem. Mas não é tão presente como outras matérias, né? Não é tão presente e frequente. Quando o juiz de trabalho, por exemplo, a juíza do trabalho vai para o curso de formação da INAMAT, eu sou, inclusive, do conselho da INAMAT, né? Quero ver se a gente avança um pouco também. Também eu não vejo nos cursos de formação, sempre tem uma palestra sobre direito internacional, importância do direito internacional, mas assim, especificamente a importância de se fundamentar as decisões nas normas internacionais de direitos humanos trabalhistas, aí realmente a gente tem que avançar muito ainda. Então, parece que no Brasil a gente ainda tem que refletir muito sobre direitos humanos, né? Sobre a dignidade da pessoa humana, e por isso que eu perguntei da comissão. E aí, assim, estão caindo muitas fichas aqui para mim nesse episódio, né? E parece, assim, que a gente está meio distante, principalmente no judiciário, dessa perspectiva. A gente fala muito na academia, né? E mais realmente no judiciário, quando eu falo da militância, da advocacia, e no Ministério Público, dos magistrados. Então, por exemplo, para a gente tratar de gênero, houve necessidade de ter um protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero do CNJ. E também agora a gente tem essa resolução que Vossa Excelência mencionou. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa integrar. E dito isto, eu queria saber se Vossa Excelência poderia falar um pouquinho sobre essa agenda para o trabalho decente, como é que o Brasil vem construindo essa agenda, Vossa Excelência traz nos livros, e quais têm sido os principais desafios da aplicabilidade dessa agenda de trabalho decente no Brasil. A agenda do trabalho decente, ela foi adotada
me parece que em 2003, entre 2003 e 2006, porque aí tem uma tramitação formal para assinatura dos convênios, né, tudo isso, mas ela sofreu uma interrupção grande nos últimos anos, principalmente a partir de 2016, a partir do impeachment da presidenta Dilma, porque aí, a partir daí, o impeachment foi em meados de 2016 e no dia 23 de dezembro, né, o então governo Temer já apresenta o projeto de reforma trabalhista, 23 de dezembro, né, nem deixou a gente passar o Natal tranquilo. Quem é do mundo do trabalho nem passou o Natal tranquilo. E ele apresenta 19 artigos, né, uma mini reforma seria, né, de 19 artigos, e transformou no que transformou. Mas eu vejo uma retomada, né, não só porque a partir de 2023 a gente retoma aí a reconstrução do Brasil, da democracia, né, que nós tivemos também, assim como tivemos esses ataques ao direito de trabalho, ao justiça do trabalho, tivemos também ataques à democracia. E no seio dessa reconstrução, toda reconstrução é também um processo, né, não é da noite para o dia. Aí nós já vemos, nós já temos aí, por exemplo, uma lei aprovada do direito da mulher, da igualdade salarial, né? Já temos aí um encaminhamento para a ratificação da Convenção 190 da OIT, né, no que se refere à violência no trabalho. A 156, a Convenção 156 da OIT, que é a de cuidados, né? A Convenção de Cuidados, doutora Silvia e doutora Natália, existe uma previsão que, uma vez ratificada e uma vez normatizado o trabalho de cuidado, vai oferecer mais empregos que a construção civil. É uma previsão nesse sentido. E mesmo a própria agenda do trabalho decente, que é a pergunta, e eu fugi um pouco, mas a própria agenda do trabalho decente, agora na 11ª Conferência Internacional do Trabalho na OIT, em Genebra, em junho, em que participaram o ministro Evandro, o ministro Balazar e o ministro Lélio Bentes, que é o nosso presidente. O ministro Lélio firmou ali, o TST firmou ali um convênio de afirmação da agenda do trabalho decente, né? No âmbito do governo federal, com a retomada do Ministério do Trabalho, ou seja, o diálogo tripartite, eu vou precisar explicar um pouquinho melhor isso, porque às vezes eu perco a noção de que não estou falando só para a doutora Silvia e para a doutora Natália, estou falando também, né, para vocês ouvintes, para todos que estiverem ouvindo. O diálogo tripartite é o diálogo entre representação de trabalhadores, representação de empregadores e o governo. A OIT, ela atua nessa perspectiva. Então, no período em que o Ministério do Trabalho foi extinto, né, eu acho tão absurdo que às vezes a palavra até me fora, que ele foi extinto, ficamos à deriva na questão do diálogo social e do diálogo tripartite. Na medida que retoma, então nós já temos a ENAMAT e o TST já assinou um convênio com a OIT para cumprimento das normas, né, internacionais e para a implementação de serviços. O ministro Lélio, durante a 101ª Conferência, ele firmou o convênio com a OIT também para a implementação da Agenda de Trabalho Decente, tanto é que já realizou no TST de 1º a 3 de agosto agora um evento, né, do trabalho decente, juntamente com a ENAMAT, a Comissão do Trabalho Seguro, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil. E encerrando essa pergunta, eu tive acesso, foi publicado na mídia, o discurso do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho durante a durante essa conferência de 2023, e ele chama atenção para a justiça social, né, para o objetivo de justiça social, chamando atenção para os milhões de pessoas desprotegidas, trabalhadores desprotegidos socialmente. E ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz assim: nós vivemos um tempo
e que a ninguém é dado enfiar a cabeça na areia. Né? Ou seja, o que vocês estão fazendo aqui hoje, doutora Silvia, doutora Natália, né? Eu, em certa medida, que tenho muita honra de ser convidada, aproveito para agradecer, porque para mim é uma honra enorme participar desse podcast. Né? Quer dizer, todas nós estamos contribuindo e estamos provando que a gente não está com a cabeça na areia nesse momento. E nem vamos ficar em momento algum. Só para fazer um comentário, Natália, excelente, ministra, a honra é toda nossa, né? Essa é a nossa ministra Adelaide, que a gente sempre fala, que dignifica o gênero, dignifica a magistratura, dignifica o quinto constitucional. E aí eu estava pensando aqui que a audiência lá do YouTube, porque há pessoas leigas que não são operadores do direito, digamos assim, que assistem o podcast e fazem pergunta. E Vossa Excelência, quando falou da Convenção 156, acho que alguém deve ter falado assim, emprego? Eu ouvi emprego. E aí eu gostaria que Vossa Excelência falasse um pouquinho mais da Convenção 156. De cuidado, né? De cuidado, que eu achei interessante, para ser honesta, eu não conhecia. A questão do cuidado, por que eu tenho lidado com isso? Eu tenho um livro também sobre trabalho doméstico, que foi o primeiro livro que eu lancei na minha carreira, e eu sempre acompanhei, né? Emenda 72, a Lei Complementar 150, eu sempre acompanhei esse caminhar, né, dos direitos das trabalhadoras domésticas. Eu falo trabalhadoras porque são mais de 90%. O Brasil é o maior empregador de trabalhadoras domésticas. E nós temos mais de 6 milhões de trabalhadoras domésticas. Mais de 60% mulheres negras e mais de 90% são mulheres. Então, nós podemos utilizar o gênero trabalhadoras, né? E a questão... Por que eu estou falando isso? Porque a questão de cuidado tem muito a ver conosco, mulheres, né? E aí não somente as trabalhadoras domésticas. Se na minha casa tiver um familiar com problema de saúde, não é meu marido que vai ficar sem trabalhar para cuidar. Né? É sempre a mulher. E por isso tem pesquisas no sentido de que a mulher trabalha uma jornada em torno de... A mulher faz uma jornada em torno de 58 horas por semana. Por quê? Porque ela é responsável, é a maior responsável pelo cuidado. Qual que é a importância da ratificação da Convenção 156? E não só isso, de uma normatização legislativa sobre o cuidado. É para que a mulher passe a ser remunerada pelo trabalho de cuidado, para que passe a ser um emprego, para que passe a ser um trabalho digno, um trabalho remunerado. Né? É um trabalho que a mulher, às vezes, as cuidadoras, aí entram, né, as mulheres cuidadoras, as pessoas que trabalham com cuidado, muitas vezes insalubre, muitas vezes com trabalho noturno, com risco de contágio. Então, por isso é que já existem pesquisas nesse sentido. Regulamentado, esse mercado vai oferecer mais empregos do que a construção civil. E é muito importante, e principalmente para a mulher, né? Eu como sou da luta de defesa dos direitos das mulheres, é uma das minhas bandeiras, né? Considero muito importante, porque a mulher faz esse trabalho não remunerado, são milhões de mulheres, e quando eu faço essa referência, doutora Silvia, não estou falando sobre mim, ministra Adelaide, nem sobre a doutora Silvia Pérola, e nem sobre a doutora Natália Cordeiro. Estou falando sobre as milhões de mulheres brasileiras que trabalham em trabalho de cuidado, sem proteção social, né, sujeitas à violência doméstica, sujeitas a feminicídio e tantas outras chagas, né, que, além do trabalho escravo que a professora Silvia mencionou. Genial. É a teoria da reprodução social, né? Sim. Clara, Mário, do time. Agora, os nossos ouvintes que não são operadores do direito, vou pedir licença para uma questão mais técnica agora. Que no livro a senhora fala sobre as hipóteses de cabimento do recurso de revista.
E a senhora alerta que, nessas hipóteses, não está contida a possibilidade de contrariedade às convenções e normas internacionais de direitos humanos. Então, levando em conta o rigor da técnica do recurso extraordinário, o conhecimento do recurso de revista por contrariedade e normativo internacional não implicaria, de certa forma, em ofensa ao devido processo legal, já que o permissivo consolidado não prevê a hipótese e, por tabela, ao contraditório, uma vez que a outra parte não lançou mão dessa ampliação, razão da falta de previsão legal? Eu vou procurar responder de uma forma que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, não precisem desligar e esperar a próxima pergunta. Você me traz até um precedente do ministro Cláudio Brandão, né? É um precedente no sentido, né, no sentido de que é possível, né? Uhum. O que acontece? A falta de previsão legislativa, ela é simbólica da inobservância das normas internacionais, né? Quer dizer, o legislador nem pensou em norma internacional. E eu considero que, sendo a justiça... Por que eu falei que ia explicar de uma forma que a mesma pessoa que não é da área da jurídica poderia entender? Como o Tribunal Superior do Trabalho é uniformizador de jurisprudência, mas é um tribunal também de natureza extraordinária, ou seja, nós só podemos conhecer, né, de processos que vêm dos outros tribunais, através dos recursos de advogados e advogadas, que contrariem a Constituição, que contrariem a lei, ou que tenha divergência de jurisprudência em relação aos 24 tribunais regionais do trabalho. E lá na lei não está escrito que, se contrariar a norma internacional, pode também ser admitido o recurso. Eu considero que não podemos fazer uma interpretação literal, porque a norma internacional, ela integra a norma nacional, né? E aí, Antônio Silva estava falando, eu trago, inclusive, um precedente, e precisamos insistir, né? Além de ser tomada a iniciativa que precisa ser tomada de incluir ali as normas internacionais, enquanto não incluída, eu defendo que a interpretação não pode ser literal. Aliás, eu sempre me refiro a uma afirmação da ministra Kátia Magalhães Arruda, no seu livro oriundo do mestrado que ela fez, que ela diz o seguinte, da importância do papel do intérprete do sistema de justiça social, né? O intérprete, ele precisa interpretar a partir dessa perspectiva. E aí não dá para ser literal. Se for literal, não cumpre o papel. Eu vou fazer uma pergunta agora, excelente, ministra, e depois você faz a próxima. Não, é porque dentro do que Vossa Excelência falou, e ainda voltando um pouquinho à importância das convenções e da importância da gente se valer, né, desse normativo internacional, eu não sei se Vossa Excelência recorda, mas eu tive um processo na segunda turma, que na época era 2 ministras e o ministro José Roberto Freire Pimenta, né, presidente, e era um processo que envolvia assédio sexual. O debate era sobre assédio sexual. E eu estava voltando de uma conferência no Porto, em que eu havia falado sobre a Convenção 190 sobre assédio sexual. Então, eu estava muito afiada com a convenção. E a ministra relatora, ela estava negando provimento. E eu me lembro que eu fiz toda uma sustentação em cima da convenção. E o extraordinário é que eu fui muito ouvida, né? Até o Ministério Público pediu a palavra, porque tinha sido recentemente em Genebra essa conferência. E eu me lembro muito do voto de Vossa Excelência e do voto divergente do ministro-presidente, que a relatora acabou refluindo. Então, eu queria fazer esse registro, né, para confirmar o que a ministra está dizendo aqui, como é importante a gente trazer esse normativo. Eu tenho certeza de que
o advento dessa convenção e a sustentação na tribuna a partir desse texto, que foi determinante para a divergência. Me lembro que a ministra Elaine já queria divergir, e é muito importante que a gente comece a trazer essa nova leitura, né? E só para acrescentar, a Convenção 156, toda essa discussão é super importante, porque na minha pesquisa, eu pesquiso o Chile. E agora, nessa última Constituição que tentaram aprovar, as mulheres se ampararam muito nessa discussão para tentar constitucionalizar o trabalho do cuidado, né? Foi rechaçado, mas veio muito, né, em pauta a convenção para tentar com que o trabalho do cuidado fosse constitucionalizado. Então é uma coisa assim, né, que no mundo inteiro, né, as mulheres estão atentas a isso e estão tentando ser protagonistas e garantir esses direitos. A Argentina já teve um progresso, né? Cada vez mais, né, essa pauta é super importante, né? E voltando aqui, ministra, tem uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. E o que a gente observa é que o Supremo ele vem atuando no sentido de esvaziar a competência da Justiça do Trabalho. Então, os argumentos, né, que vêm sendo utilizados são de que, por meio de suas decisões judiciais, né, ele vem contribuindo para o processo de desmonte e que isso compromete a defesa do trabalho decente. Então, nos últimos tempos, né, o Supremo ele proferiu diversas decisões sobre a competência da Justiça do Trabalho e, nessas decisões, a competência da Justiça do Trabalho não foi reconhecida, como, por exemplo, numa recente decisão monocrática no tocante à uberização, que foram cassadas as decisões, né, da Justiça do Trabalho de reconhecimento de vínculo. Como reverter esse processo de desmonte da Justiça do Trabalho, garantindo-lhe competência e autonomia para cumprir seu papel na defesa dos direitos sociais? Difícil. Eu não tenho uma solução. O que eu digo é que eu já participei de seminários, de debates sobre essa questão, né, do Supremo Tribunal Federal em relação ao direito social. Eu nem diria a X-Trabalho, né? Eu diria uma compreensão, uma má compreensão da justiça social, do sistema de justiça trabalhista e uma incompreensão do direito social, do direito do trabalho, por parte, não do Supremo Tribunal Federal como um todo, por parte de alguns ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Para o TST é uma situação complicada, porque a maioria das decisões são monocráticas, né? Não é decisão do Supremo Tribunal Federal, é decisão do ministro A, do ministro B, monocrática e, às vezes, conflitante. Né? Lá tem casos, o mesmo tema, um ministro do Supremo decide de uma forma, outro ministro do Supremo decide de outra. Né? Então, existe essa incompreensão. Né? Essa incompreensão ela está muito ligada ao cenário, né? Porque são essas decisões a que nos referimos, que não é genérica, não é de todos. Porque se nós formos falar das decisões do Supremo Tribunal Federal, aí nós vamos falar de terceirização ampla, que foi por maioria. A gente tem várias decisões que foram decisões que foram contrárias à função do direito do trabalho, foram contrárias ao papel do sistema de justiça social, mas que aí é decisão do colegiado, né? Aí nós, por questão de colegialidade, por questão do Supremo ser o tribunal de hierarquia mais alta, nós temos que nos submeter. Eu faço até ressalva, né? Em alguns casos eu faço ressalva. Mas
ressalva, mas precisa adotar, né? Agora, com relação ao que anda acontecendo ultimamente, com decisões monocráticas, inclusive díspares, e com relação à competência, eu até já falei em outras ocasiões que desafia, inclusive, algum pedido de providência na Corte Interamericana, de alguma forma, porque o Supremo no Brasil não está sujeito a nenhum órgão, né? Como a própria palavra indica, né? Mas ao Supremo não é dado o direito de descumprir a Constituição. E a questão da competência da Justiça do Trabalho para as relações de trabalho, ela é literal. Eu não comporta a interpretação. É literal. É a emenda 45. Né? Ou o parlamento vai revogar pelas normas adequadas a emenda 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, ou o ministro Supremo, que está julgando dessa forma, está julgando contra a Constituição, o que não é dado a ele também. Então, é uma situação, assim, eu não vejo uma solução, mas é um desafio que precisa ser enfrentado, né? Nós, essa semana, tivemos uma matéria na Folha de São Paulo. A nossa colega magistrada, presidente do Tribunal de São Paulo, fez um registro numa sessão a respeito. Nós temos falado a respeito. Não estamos desafiando o Supremo Tribunal Federal, porque o que o Supremo Tribunal Federal decide, como, por exemplo, na ADC 58, né, nos termos de repercussão. Nos termos de repercussão, o que é o Supremo que decide, não tem desafio. Agora, a questão difícil que está posta são as decisões díspares de membros do Supremo Tribunal Federal. Muito bom. Então, eu acho que observar o Supremo Tribunal Federal a partir da competência constitucional do TST, a advocacia, acho que essa missão é nossa, viu? Acho que essa missão de movimentar, né, os meios e recursos inerentes à ampla defesa é nossa. Bom, está muito bom, mas nosso tempo acabou. Já recebi aqui o sinal. E eu queria agradecer imensamente, ministra Adelaide, Vossa Excelência, é um dom, é um presente para a advocacia e para todos e todas que a conhecem. Então, eu queria passar a palavra para Vossa Excelência para as palavras finais. E foi maravilhoso, foi um debate aqui rico, com 3 mulheres que estão envolvidas com as questões do cuidado, com esses desafios. Para mim foi um presente, aprendi muito, e que estão aqui nessa militância, né? Como eu falo, os atores que estão envolvidos nesse processo da entrega de prestação jurisdicional devem cada um assumir o seu papel com esse cuidado que a gente está tendo aqui, com essa paixão. Então, ministra, para Vossa Excelência, a palavra para as palavras finais. Eu quero, a minha primeira palavra final é de agradecimento, agradecer pela oportunidade de falar sobre esses temas que nós abordamos aqui, que é tão caro, né? Agradecer a cada um e a cada uma a quem chegar essa nossa conversa aqui, muito proveitosa, e registrar que a doutora Silvia traz aqui um registro de uma sessão da segunda turma, eu integrava a segunda turma, né? E a doutora Silvia, que já registrou que foi servidora do TST durante muitos anos como assessora, está há 10 anos na advocacia, né? É símbolo de resistência, né? A doutora Silvia é símbolo também do povo brasileiro que não desiste nunca, né? Obrigada. E da mesma forma, né, a doutora Natália Cordeiro, que além, né, dessa militância, é uma estudiosa, é também da academia, né? E é de pessoas assim que nós precisamos, de lideranças assim, de militantes assim, né? Nós nunca deixamos de ser militantes, né, das causas, né, da defesa dos direitos humanos, do trabalho decente, dos direitos da mulher, dos direitos dos povos originários, né, de combate ao racismo,
e de todas as formas, né? Então, Maravilha. as minhas palavras são de agradecimento por essa oportunidade. Muito obrigada. Maravilha. Natália, suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer, né, você pelo convite, Pérola. Eu sempre aprendo muito e é sempre uma honra enorme, né, estar com você. Eu absorvo, assim, né, tudo que você fala, sou uma aprendiz. E gostaria de agradecer a ministra também, dizer que é um alento a gente saber que na mais alta cúpula do direito trabalhista do país, a gente tem uma representante tão comprometida com os direitos humanos trabalhistas. Muito obrigada. Maravilhoso. Então, gente, a gente está encerrando esse episódio. Recomendo muito o livro da ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, Trabalho Decente, uma análise da perspectiva dos direitos humanos trabalhistas a partir do padrão decisório do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigada, saúdo todos e todas e até a próxima.